No coração do deserto escaldante, sob o sol impiedoso que castigava a terra rachada, Jack avistou a figura cambaleante de uma mulher. Sua pele marcada pela poeira e o sangue seco denunciavam feridas recentes. A respiração fraca e os olhos cheios de dor clamavam por socorro. Sem hesitar, ele estendeu a velha garrafa de água, o precioso líquido que poderia significar a tênue diferença entre a vida e a morte naquela fronteira inóspita. O silêncio se fez entre eles, por um instante que parecia eterno, enquanto Jack tomava uma decisão que carregaria consequências que ainda não podia imaginar. O ar estava pesado, carregado com o cheiro seco da terra árida e o calor que parecia derreter tudo ao redor. Sua cabana isolada, feita de tábuas gastas e coberta com uma lona desbotada, surgia como um oásis entre o vasto nada. Aqui, a solidão era companhia constante, e o vento uivava histórias de uma terra sem piedade. Jack conhecia aquele mundo brutal, onde cada sombra escondia perigo e cada dia era uma luta pela sobrevivência. Jack era um homem esculpido pelas adversidades da fronteira. Seus traços endurecidos revelavam anos de batalhas familiares e pessoais, e o olhar carregava tanto a dureza de quem aprendeu a confiar somente em si mesmo, quanto a melancolia de um homem acostumado à solidão. A mulher apate diante dele, frágil e debilitada, trazia consigo os ecos de uma cultura antiga, silenciosa e profunda. Mesmo ferida, sua postura ereta e olhos brilhantes transmitiam uma dignidade que nenhum sofrimento conseguira apagar. Ao oferecer água à mulher que seu povo talvez chamasse de inimiga, Jack cruzava um limite invisível e sagrado. Aquela ação, por mais humana que fosse, infringia uma regra não dita da fronteira, um tabu que separava dois mundos e que, uma vez quebrado, poderia desencadear uma tempestade de violência e desconfiança. Jack sentia o peso dessa tensão, a sombra crescente de um conflito que ninguém quisera provocar, mas que agora emergia, iminente e ameaçador. Enquanto carregava a mulher para dentro da cabana, seus passos ecoavam a hesitação mútua. Nenhuma palavra era dita. O medo e a desconfiança permeavam o ar denso entre eles. Jack observava cada suspiro dela, cada olhar fugidio. Tinha consciência de que cada gesto podia ser interpretado como ameaça ou promessa. Por trás das feridas, havia histórias não contadas, tradições ancestrais que se entrelaçavam com o presente, tecendo uma rede delicada de emoções conflitantes. O silêncio foi abruptamente quebrado pelo som distante de vozes e gritos angustiados. No horizonte, uma multidão se movia velozmente. Uma onda crescente de guerreiros Apache contrariados se aproximando. A fúria coletiva irrompia como um trovão, exigindo respostas para aquele ato que consideravam proibido. Jack sentiu o peso do momento se transformar em algo quase palpável. Não havia mais volta. A fronteira, que antes era apenas deserto, agora era o palco de um confronto que definiria destinos. Não perca o desdobrar desta saga na próxima parte. Certifique-se de estar inscrito para seguir de perto os passos de Jack e entender até onde vai a coragem e o custo da humanidade diante da fúria da fronteira. O primeiro clarão do sol rasgava o céu quando Jack despertou, à luz da manhã. No centro deles, como o sol da tribo, estava a canoa vermelha. Seu peito inflamado pelo orgulho
e rosto queimado pela vaidade. A fúria no aura do chefe era palpável, seu tom cortante como a lâmina de um facão antigo. Você quebrou as leis sagradas do nosso povo, acusou, a voz retumbando pela pouca distância que separava o silêncio da violência. Ele apontou para a cabana onde Nayeli repousava imóvel, o semblante de dor e mistério ainda gravado no rosto pálido. Trouxe perigo sobre nós, manchou a honra da tribo, oferecendo o que não deveria. Jack sentiu o peso da acusação, como se uma mão invisível lhe espreitasse o coração. Tentou falar, a voz embargada no começo, mas firme em sua essência. Ela precisava água. Nunca enxerguei nela inimiga. Vi apenas alguém que lá fora estaria morto. As palavras, simples e diretas, navegaram pelo ar denso, mas não encontraram ressonância. A ira coletiva abafava a razão. Um silêncio pesado caiu quando as figuras mais velhas começaram a se abrir em murmúrios graves. A palavra conselho foi sussurrada, uma tradição antiga, que para a tribo julgaria o futuro de qualquer um que ousasse desafiar seus preceitos. Naquele momento, o outrora desconhecido Jack percebera que não era apenas sua vida em jogo, mas a balança do destino que chegava a seu ápice. Enquanto os jovens guerreiros formavam um círculo cerrado, Nayeli permanecia inconsciente sobre a esteira de folhas secas, o peito subindo e descendo num compasso lento, cansado, a guarda ancestral da tribo. Homens cujas rugas marcavam a passagem de invernos rigorosos e verões implacáveis. Se aproximou, seus olhos grandes e atentos fitando atentamente o rosto dela. Para todos, Nayeli não era apenas uma mulher ferida. Era a guardiã, detentora de segredos antigos, a chave para histórias escondidas sob o céu implacável. Jack, de pé, encarava tudo quase como um estranho em seu próprio destino, sentindo a palavra sagrada, o peso dos costumes invisíveis que fugiam à sua compreensão. Tinha que encontrar uma forma de atravessar aquela muralha de tradições. Mas cada tentativa se dissipava no vento seco e quente. À sua volta, o olhar da tribo era como trincheiras de julgamento, e a esperança parecia escorrer tão rápido quanto a água que agora ele percebia ser ainda mais valiosa. Quando o conselho estava prestes a se reunir, uma mudança súbita cortou o ar estagnado. Nayeli, lenta e dolorosamente, abriu os olhos. Seus músculos enfraquecidos lutaram contra o peso do corpo, até que num esforço monumental, seu braço tateou o chão e subiu. O movimento parecia banal, mas de repente tornou-se extraordinário. Os olhos dos anciãos se estreitaram atentos, quando da garganta marcada surgiu uma palavra única, ancestral, um som carregado de significado, profundo, um eco de tempos imemoriais. O silêncio, antes pesado, transformou-se em murmúrios de surpresa e reverência. Aquela palavra, pronunciada com a força da vida em seus lábios feridos, silenciou Canoa Vermelha, por um instante, desconcertando seus argumentos de condenação. Jack percebeu que não era o gesto de oferecer água que agora comandava o julgamento. O destino ganhou uma nova incógnita. Nayeli carregava nas entranhas algo mais valioso e perigoso do que ele poderia imaginar, conectando-o a ela por laços mais fortes que a mera compaixão. A tribo se dividiu diante daquele sussurro ancestral. O olhar desafiador de Canoa Vermelha procurava controlar os pensamentos dos seus, mas os anciãos trocavam olhares cúmplices, reconhecendo o peso do segredo que ali começava a se revelar. O silêncio voltou a reinar, desta vez carregado de uma tensão diferente,
a de um futuro indefinido, um risco que poderia unir ou destruir aquelas vidas penduradas entre o respeito à tradição e a necessidade de sobreviver. Jack sentiu o ar mudar. A fúria que outrora ameaçava engoli-lo dava lugar a um medo reverente, uma compreensão distante daquilo que estava diante de seus olhos. Nayeli, apesar das feridas, não era mero acaso, mas uma peça de um quebra-cabeça maior, um elo entre mundos que nem ele, acostumado à solidão da fronteira, poderia decifrar. Com a garganta seca, Nayeli repetiu a palavra, um pouco mais forte, o som vibrando em suas veias e no coração de todos. Os que a cercavam vacilaram. Alguns homens baixaram suas armas como se a voz dela fosse um aviso antigo, um chamado para que seguissem um caminho que a dura terra nunca antes revelara. Canoa Vermelha endureceu a face outra vez, buscando o controle que escapava, mas sabia, ou ao menos sentia, que a decisão agora pertencia a mais do que ele. O grande conselho se formaria sob a sombra deste novo enigma. O destino de Jack e Nayeli pendia, leve e ameaçador, entre as mãos da tribo e o mistério que acabara de nascer. Enquanto o sol subia no horizonte e a poeira do deserto dançava no brilho do dia, o tempo parecia suspenso, à espera de uma resposta que só o próximo alvorecer traria. E no silêncio carregado de segredos, a voz de Nayeli ainda ecoava, prometendo revelar aquilo que mudaria para sempre o caminho da fronteira. O murmúrio da tribo ainda ecoava entre as pedras e a poeira, quando a palavra ancestral pronunciada por Nayeli se espalhou, carregada de um peso invisível que fazia o ar parecer mais denso, quase palpável. Os anciãos, de semblante grave, trocavam olhares carregados de significado, reconhecendo a importância daquele segredo que a mulher, ferida, mas ainda imponente, ostentava silenciosamente em seu peito. O respeito que antes fora negado, agora se misturava a uma mistura de temor e reverência. Mas a tensão era um fio cortante que não se rompeu, esticando-se ainda mais entre Jack e a tribo. Canoa Vermelha, com os olhos caídos e a vaidade ferida, endurecia a mandíbula, incapaz de aceitar a urgência da compaixão diante da ordem sagrada que regia seu povo. Para ele, aquilo era abalo, uma traição ao que a tribo sempre fora, um soldado inflexível da tradição, irredutível em sua missão de proteger a honra acima de tudo. Enquanto o sol descia vagarosamente no horizonte, jogando sombras longas pelo chão rachado, uma inquietação começou a se formar nos corações dos mais jovens guerreiros. Entre eles, Onyx, um rapaz de olhos atentos e espírito inquieto, sentia crescer uma dúvida profunda, uma fagulha que ameaçava incendiar sua lealdade cega ao chefe. Ele observava Jack com olhos que buscavam algo além da superfície. Um homem que, apesar do medo e das palavras ásperas da tribo, não hesitara em oferecer algo tão precioso quanto água a quem mais precisava. Durante uma noite silenciosa, marcada apenas pelo sussurro do vento escaldante, Onyx se afastou da multidão ao redor da fogueira, seu rosto recortado pela luz trêmula das chamas. Em seus pensamentos, rumava uma jornada interna de dúvidas e conflitos. Afinal, o que era mais valioso? A tradição que mantinha os ritos e os tabus, ou a compaixão silenciosa que brotava de um estranho? O jovem guerreiro se questionava sobre a rigidez que por vezes aprisionava os corações e as almas no passado, enquanto o presente gritava por sobrevivência e mudança. A manhã seguinte trouxe consigo uma decisão irreversível. Canoa Vermelha
convocou uma reunião restrita, longe dos olhares curiosos e inquietos da tribo, onde expôs com voz firme seu novo plano. Uma patrulha vigilante iria monitorar Jack de perto, para que nenhum outro ato proibido fosse cometido. A segurança da tribo abaixo de tudo, custando o preço que fosse. Para o chefe era uma medida necessária, um muro erguido contra a ameaça invisível que Jack representava. Porém, nas sombras desse encontro secreto, Onyx traçava um caminho diferente. Indo contra a ordem de seu líder, ele empenhou-se a tomar nas próprias mãos a missão de proteger. Não para vigiar com olhos desconfiados, mas para evitar que o conflito se aprofundasse. Seus passos foram furtivos, seu coração dividido entre a reverência ao que fora ensinado e a certeza de que aquela mulher e aquele homem precisavam de uma chance. Onyx não podia mais ver o mundo em preto e branco. O ar carregava o silêncio cúmplice de um pacto não declarado. Ele não falava abertamente de suas intenções, mas agia como sombra que acompanha o sol. Observava, escondido entre as árvores secas e rochas, garantindo que Jack não fosse surpreendido por emboscadas ou conflitos desnecessários, mesmo que tivesse que se posicionar sozinho contra os de sua própria tribo para proteger aquele elo frágil e urgente. A violência latente da fronteira parecia dar lugar, por momentos, a uma dança silenciosa de esperança e medo. Jack, consciente da vigilância que sentia em suas costas, mantinha sua postura endurecida pela experiência, mas também suavizada por um respeito silencioso pela resistência daquela mulher, Nayeli, que mais do que ferida, carregava o destino de sua gente. Entre eles, invisíveis fios de compreensão e confiança começavam a se entrelaçar, mostrando que até mesmo nos cenários mais áridos podem germinar sinais de humanidade. Mas no limiar dessa aparente trégua, a sombra do conflito ainda era longa. Canoa Vermelha não desistia. Entre seus homens, a ideia de controle e punição fervilhava, um vulcão prestes a explodir diante de qualquer deslize. O chefe sabia que a fragilidade da situação podia ruir num instante, levando consigo o futuro não só de Jack, mas da própria tribo. E enquanto tudo isso se desenrolava como um jogo perigoso de paciência e poder, a fronteira preparava seu próximo golpe inesperado. Sob o manto espesso da noite, quando as estrelas se escondiam atrás das nuvens e o silêncio parecia absoluto, algo se aproximava. No coração da tribo, em uma reunião secreta, que apenas poucos conheciam. Canoa Vermelha estalava os dedos, comandando: montem a patrulha, vigiem cada passo daquele homem. Mas Onyx, com o olhar decidido e o coração aberto, escolhia outro rumo. Na calada da noite, ele já caminhava contra a ordem do chefe, silencioso e resoluto, decidido a agir conforme sua própria consciência, nesta teia de velhos costumes e novas esperanças, ele se lançava no desconhecido, em busca de um caminho diferente. E assim, enquanto a tribo se dividia e as sombras se fechavam, a fronteira era apenas o palco. Dentro dela, os destinos estavam caminhando para um confronto que ninguém, nem mesmo Jack, poderia prever. A noite caía lenta e a vigilância nunca fora tão pesada. Jack sentia os olhos da tribo, mesmo invisíveis na escuridão, cravados em cada movimento seu. Ao lado, Nayeli repousava silenciosa,
a respiração frágil, mas o espírito implacável. Entre eles, um muro invisível de silêncio, tecido por respeito e desconfiança, começava a se desmanchar. Nas primeiras horas, as palavras se fizeram desnecessárias. Jack observava Nayeli, tentando decifrar os gestos que ela usava para se comunicar sem falar. O silêncio entre eles era um fio tênue que carregava histórias mudas. Com um dedo delicado, Nayeli traçava o contorno da mão de Jack, um convite silencioso à confiança. Ele respondeu com um aperto suave, tão leve quanto verdadeiro. Passaram-se dias sob a sombra, vigilante da tribo, onde a presença constante de olhos cautelosos pressionava cada passo. Mesmo assim, em meio ao desconforto, Jack e Nayeli encontraram momentos de humanidade. À noite, sob a tênue luz da fogueira, a mulher Apache mostrou objetos pequenos, rituais invisíveis, antigos símbolos tatuados pelo tempo e pela dor. Ela apontava para as marcas no próprio corpo, revelando em silêncio uma história de traição. Com gestos precisos, Nayeli contou a Jack que fugira da própria tribo, ferida por aqueles em quem confiara. Sua traição não era apenas pessoal, mas ecoava ameaças à honra que ela se esforçava para proteger. O ferimento em seu corpo não era apenas físico, mas o reflexo de uma guerra silenciosa que ocorria entre as sombras na fronteira. Jack ouviu com o coração apertado o peso daquela revelação que transformava a mulher desconhecida em um enigma doloroso e profundo. Enquanto isso, Onyx observava tudo de longe. O jovem guerreiro parecia dividido entre as ordens rígidas do chefe e a dúvida que crescia em sua alma. Sua postura hesitava entre a disciplina e a compaixão, as tradições enraizadas e a voz inquieta da mudança. Em silêncio, ele escolheu agir diferente. Desafiando o grisalho olhar de Canoa Vermelha, Onyx decidiu proteger Jack e Nayeli. Não com o jugo da vigilância, mas com a sombra da proteção. Nas noites silenciosas, Onyx caminhava entre as rochas e as árvores secas, observando a segurança de Jack. Evitava confrontos diretos com seus companheiros, mas sua presença era um escudo feito de coragem e convicção. À medida que os dias passavam, seu respeito por Jack crescia. Via nele não um inimigo, mas um homem genuíno, fiel aos seus princípios. Jack, mesmo ciente da complexidade ao seu redor, manteve-se firme, compartilhando histórias simples sobre sua própria solidão nas terras desertas. Nayeli ouvia com interesse, os olhos brilhando, pela primeira vez em dias, e um leve sorriso começou a rasgar a dureza das feridas internas. Os dois se tornaram um porto seguro um para o outro, no vasto deserto, feito de perigos e certezas frágeis. Mas a fragilidade daquele acordo invisível não passou despercebida. Canoa Vermelha, agitador incansável da ordem e da tradição, sentia crescer em sua garganta uma fúria que não podia ser sufocada. Para ele, Jack não passava de uma ameaça, um ladrão de honras ancestrais e um possível catalisador do caos. Sua voz ecoava nos corredores de pedra, exigindo ação e controle, calculando formas de reaver a segurança perdida. Foi numa reunião reservada, mergulhada no segredo e na fumaça fina do fogo, que Canoa Vermelha determinou o próximo passo. Com um olhar duro que só o poder sabe ter, ordenou: montem a patrulha. Vigiem cada passo daquele homem, que ninguém mais ouse desafiar as leis da tribo. Um comando frio e cortante como o aço das lâminas guardadas.
Mas não era apenas o silêncio que carregava o peso daquela noite. Ônix, cansado das amarras da rigidez, rumava na direção contrária ao plano do chefe. Com um passo firme, decidiu agir com seu próprio código, navegando entre as sombras da desobediência e da esperança. Não seria guardião da lei implacável, mas da vida frágil que dependia de um gesto de coragem, enquanto a tribo se dividia em silêncio e conflito oculto. A noite se armava para um golpe inesperado. Por trás do véu escuro, um perigo se aproximava, um inimigo comum que ameaçava varrer não só os homens daquela terra, mas os frágeis laços que começavam a nascer entre eles. A fronteira, sempre cruel, preparava seu próximo teste. No brilho opaco da lua, um rugido distante cortou o ar. O ataque surpresa não seria apenas um confronto de armas, mas o confronto dos destinos entre Jack, Nayeli, Ônix e toda a tribo. O cenário estava armado, mas ninguém sabia quem teria força para sobreviver ao vendaval que se aproximava. E assim, quando o vento carregava a poeira do deserto e o silêncio se quebrava em avisos, uma ameaça invisível, mas letal, desabou sobre todos eles, unindo em perigo o que antes estava separado. No meio da noite escura, um grito ecoou, cortando o ar, céu como um raio. O aviso de que o ataque já começara. A poeira ainda mal havia se assentado quando o grito cortou o silêncio da noite. Sons de passos apressados, pesos metálicos arrastando-se sobre pedras e galhos secos. A invasão não tardaria. Um grupo rival, impiedoso e feroz, emergia das sombras da fronteira para atacar a tribo. Jack sentiu a tensão subir como um fogo no peito, aquecendo as veias frias da experiência acumulada. Ao seu lado, Nayeli despertava lentamente, os olhos semicerrados revelando dor, mas também uma chama incômoda, a vontade feroz de sobreviver. O vínculo que os unia agora era uma aliança forçada pela urgência do perigo. Em silêncio, Ônix apareceu, surgindo entre as árvores, o semblante grave. Eles vêm em grande número. Não podemos esperar que a tribo sozinha enfrente isso. Suas palavras, simples e carregadas de urgência, suspenderam o ar como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. O improvável quarteto, Jack, Nayeli, Ônix e poucos guerreiros leais, rapidamente se reuniu, traçando um plano que poderia decidir a vida deles ou a morte do povo Apache. A desconfiança inicial cedeu lugar à pragmática necessidade de cooperação. Jack assumiu uma postura firme, a mão segurando a arma com a mesma segurança com que oferecera água a Nayeli dias atrás. "Não sou seu inimigo", declarou, olhando nos olhos dos que agora o observavam desconfiados. "Mas hoje somos uma só força contra quem nos ameaça." Nayeli, apesar das feridas que ainda marcavam seu corpo, ergueu a cabeça, mostrando que a força que vibrava em seu silêncio era maior que a fraqueza física. Seu olhar determinava o ritmo da batalha que estava por vir. Um compromisso entre passado e futuro. À medida que os primeiros clarões da alvorada tingiam o céu, o inimigo avançava com a fúria de quem quer tomar o que não lhes pertence. A terra ressoava sob os cascos dos cavalos. O ranger das armas se misturava ao grito dos homens, e um tempo suspenso se desprendia de cada segundo. A batalha explodiu em caos controlado. Jack lutava lado a lado com Ônix, seus movimentos precisos e calculados,
fruto da experiência e do respeito mútuo que começava a florescer. Enquanto isso, Nayeli, apesar das dores, sustentava sua posição protegida pela determinação dos companheiros. A unidade momentânea entre eles tornou-se um símbolo vivo da resistência. Cada gesto de Jack, cada defesa de Onyx, era um tijolo erguido sobre antigas desconfianças. Os guerreiros da tribo que ainda hesitavam, inspirados pela coragem daquele homem estrangeiro, encontravam nele um refúgio para a esperança de um novo amanhã. Porém, no meio da fúria flamejante da batalha, Canoa Vermelha permanecia obstinado, como uma ameaça silenciosa à precária aliança. Desconfiança retalhava sua voz, ainda intacta entre o estrondo das armas. Nunca aceitaria Jack como parte de seu povo. Com o sol subindo, tingindo o céu de vermelho, a luta começou a se dissipar. Os invasores recuaram, afastados pela inesperada resistência. O silêncio que desceu sobre a terra parecia pesado, carregado pelas vidas que se haviam arriscado e pelo futuro que ainda era uma incógnita. Foi então que um ancião surgiu da sombra das árvores. Sua figura curvada sob o peso dos anos, mas a voz firme como tempestade. Você, homem que ofereceu água no deserto, seu gesto trouxe mais do que um ato de compaixão. É um desafio antigo, um espelho em que o medo e a tradição se confrontam. Jack escutava, absorvendo cada palavra, enquanto a tensão no rosto de Canoa Vermelha endurecia ainda mais. O velho continuou. Sua ação é um teste da humanidade diante do medo. O peso daquelas palavras pairou no ar, encerrando o capítulo daquele dia sangrento. A batalha havia sido vencida, mas o verdadeiro conflito entre velhas crenças e a necessidade de reconstruir estava somente começando. Nas sombras de pôr do sol, enquanto as chamas das fogueiras da tribo, trêmulas, lançavam luz e sombra sobre rostos cansados, os olhares se voltaram para Jack, para Nayeli e para Onyx, unidos pelo fogo da luta e, pela fragilidade da paz, sabiam que o dia seguinte traria perguntas ainda maiores, perguntas que poderiam romper a fronteira do conhecido. E foi naquele silêncio carregado de futuro que, no coração do deserto, a palavra de um ancião soou como um eco profundo. O maior desafio ainda está por vir. Jack permaneceu de pé diante do conselho, o peso de olhares antigos e resistentes afundando como plumas pesadas em sua alma. O fogo do meio-dia fazia a poeira dançar em redemoinhos lentos, como se a própria terra estivesse segurando a respiração. Ele limpou a garganta, sentindo a secura que a coragem trazia, e falou com a voz firme que a verdade lhe oferecia. Eu ofereci água, sim, disse, carregando cada palavra como se fosse uma promessa. Porque honra não é só obedecer às regras do passado, mas saber quando o coração exige coragem para olhar o outro como ser humano, não como inimigo. Não é fraqueza estender a mão àquele que sofre. É o mais puro sacrifício. Sacrificar o medo, sacrificar a distância que nos separa. Eu respeito os costumes da tribo, mas hoje escolhi respeitar a vida. Um murmúrio inquieto percorreu o círculo de anciãos e guerreiros. Jack sentiu a tensão apertando o ar. Os ventos do deserto carregavam uma mistura de dúvidas e julgamentos. Então, uma voz macia mais firme cortou o silêncio. Era Nayeli, a mulher ferida. Seus olhos, antes fechados em um sono doloroso, agora ardiam com uma chama renovada. Sua voz, embora fraca, tinha o peso da verdade que apenas a dor e a esperança juntas podem dar. Ele salvou minha vida, falou ela, cada sílaba medida e clara. Não houve impiedade em sua ação, mas um chamado para algo novo,
algo que o tempo não ensinou, mas que o coração sabe. A guerra entre nossos mundos pode terminar se permitirmos que a compaixão guie nossos passos. Os anciãos trocaram olhares e, por um instante, a rigidez das tradições pareceu ceder à força dessas palavras. Mas Canoa Vermelha não recuava. Seus olhos eram brasas afiadas, consumidos pela vaidade ferida e pelo desejo de manter o que sempre fora sagrado. Com todo o respeito, Nayeli, respondeu o chefe, a voz soando grave. Não posso aceitar essa fraqueza disfarçada de compaixão. A honra da tribo está acima dos gestos de um estranho. Ele não pertence a nós e sua presença traz perigo, um risco que não posso permitir. A sala se encheu novamente do peso da desconfiança, das memórias antigas e dos temores que a fronteira nascia para manter. A tensão era um rio cheio que ameaçava romper suas margens. Mas antes que a discussão pudesse se alongar, um sussurro urgente rompeu-o. Silêncio crescente, um visitante, um mensageiro vindo de além dos limites conhecidos. Sua chegada era inesperada, e o ar pesado parecia se enrolar ao seu redor como um presságio. Nayeli foi quem o recebeu na entrada da clareira, o olhar fixo e tenso, enquanto ouvia as palavras carregadas de preocupação que ele trazia. A notícia abalava os pilares de tudo o que conheciam. As tensões entre as tribos Apache crescem, falou o mensageiro. A voz embargada pela urgência do momento. Nossos inimigos comuns se unem, e a presença desse homem e de Nayeli fortalece aqueles que nos querem destruídos. O risco de guerra aumenta e não haverá tempo para dúvidas ou hesitações. Naquele instante, cada olhar voltou-se para Jack, como se ele fosse o centro de um furacão que ainda não podia ser visto, mas cujos ventos puxavam inexoravelmente a todos. O conselho se adensou, vozes se elevaram em disputas silenciosas, corações pesados buscavam respostas vazias, e a necessidade de decisão rápida consumia o ambiente. O que antes era uma questão de honra, tornou-se agora uma urgência de sobrevivência. Entre as sombras que se alongavam com o sol poente, o ar carregava o som sufocado da votação que começava. Um racha entre os guardiões das tradições e aqueles que viam em Jack um possível aliado para um futuro incerto. Os jovens, que antes observavam em silêncio, agora levantavam vozes hesitantes, enquanto os mais velhos guerreavam com as palavras do passado. A tribo se fragmentava, e a discórdia crescia como erva daninha em terra seca. Então, quando a votação parecia inclinar-se para um destino, um golpe inesperado cortou o frágil equilíbrio da reunião. Um jovem guerreiro, rosto marcado pela impetuosidade da juventude, ergueu-se, a voz vibrando com acusação. Nayeli é traidora, afirmou com convicção sombria. Sua fuga não foi por ferida, mas por traição. Não podemos permitir que sombras entrem em nossa casa. O boato venenoso se espalhou como fogo em capim seco. O caos irrompeu, as tensões transbordaram e o futuro da tribo virou um jogo perigoso, onde a honra, a compaixão e a sobrevivência colidiam com violência contida. Naquele turbilhão de incertezas, Jack sentiu o peso de cada olhar, não só os que lhe condenavam, mas também aqueles que buscavam esperança. O amanhã prometia ser mais cruel e decisivo do que jamais imaginaram. E no silêncio pesado que sucedeu à acusação, o mensageiro anunciou: não é apenas nossa tribo que está em risco. A guerra ameaça toda a terra. A notícia chegou com o peso de um trovão súbito,
rompendo o abafado silêncio que envolvia o conselho. O mensageiro, rosto vincado pelo desgaste das longas caminhadas, falou com voz grave, cada palavra impregnada de urgência e temor. As tensões entre as tribos Apache se intensificavam, e a presença de Jack e Nayeli havia acendido uma chama que agora unia velhos inimigos contra eles. O futuro não prometia nada além de fogo e sangue. As rodas das conversas giraram frenéticas. Vozes se elevaram e caíram como tempestades repentinas. No círculo sagrado, braços cruzados e corpos curvados debatendo entre aceitar Jack como aliado ou expulsá-lo para tentar preservar a segurança da tribo. O ar tornava-se espesso, carregado pelas frustrações, medos e esperanças que brotavam naquelas vozes ansiosas. Cada palavra era um passo arriscado, e cada silêncio uma avenida para o conflito. O olhar de Jack circulava entre os rostos conhecidos, tentando decifrar os pensamentos ocultos atrás das sobrancelhas franzidas e lábios cerrados. Nayeli permanecia sentada à margem, os olhos atentos como os de uma líder que pesa não só seu próprio destino, mas o de muitos outros. A tensão pairava, cortando como lâminas finas que ameaçavam sangrar toda aquela frágil aliança. A votação começou lenta, quase ritualística, mas carregava em seu âmago a fúria contida de um futuro incerto. Jovens guerreiros, ainda com traços de inocência marcados nas feições endurecidas pelo deserto, levantavam suas mãos hesitantes, enquanto os mais velhos trocavam olhares furtivos, buscando no passado as respostas que o presente não oferecia. O chão parecia arder sob o peso do destino que se desenrolava. Ali, foi neste momento que uma voz jovem, áspera e cheia de impetuosidade quebrou o equilíbrio tênue do conselho. Um rapaz com olhos brilhando de acusação ergueu-se entre os demais e declarou com firmeza que Nayeli era uma traidora, que sua fuga não fora por acaso ou dor, mas por um ato de traição que manchava a honra da tribo. Palavras afiadas como punhais, que rasgaram o ar carregado, lançando faíscas de dúvida e fúria entre os presentes. O caos se instalou como um vendaval feroz. Murmúrios cresceram em gritos contidos, rostos tornaram-se máscaras de medo e raiva. A tribo, antes coesa na discussão, desmoronava em fragmentos de desconfiança e temor. O silêncio sagrado da assembleia foi substituído por um tumulto crescente, um rio turbulento prestes a transbordar. Jack sentiu o olhar pesado pousar sobre si, não apenas dos que o viam como estrangeiro, mas daqueles que ainda enxergavam nele uma esperança tênue. A sombra da acusação contra Nayeli espalhou-se e o juntou naquele vórtice de incertezas, colocando-os lado a lado na linha tênue entre salvação e destruição. Nesse turbilhão de emoções, o mensageiro ergueu a voz mais uma vez, com a autoridade de quem carrega um aviso que não pode ser ignorado. A guerra não estaria confinada à tribo deles. O perigo varria toda a terra, ameaçando arrasar povos e corações, unindo em uma tempestade conflitiva que deixava pouco espaço para dúvidas ou hesitações. E assim, entre olhares esperançosos e rostos marcados pela desilusão, o destino da tribo e daqueles que a rodeavam pendia na balança, frágil como uma ponta de flecha prestes a se lançar no vazio. O dia seguinte traria respostas duras e a inevitável decisão que definiria o rumo dessa história ainda por escrever.
o tumulto dentro do círculo da tribo atingia o ápice. Ecos de vozes elevadas e olhares arroxeados pelo cansaço e desconfiança espalhavam-se sob o céu escurecido pelo crepúsculo. Jack, ereto como um mastro solitário, sentia o peso da responsabilidade esmagar seus ombros, mas mantinha a postura firme, a voz ainda grave do conselho. Martelando em seus pensamentos. Agora fora a vez de agir decisivamente. O futuro de Nayeli dependia disso, mas também o de todos ali ao redor. Onyx avançou, rompendo a tensão que parecia congelar o ar. Seu olhar, ardente e determinado, encontrou o de Jack, e depois o de Canoa Vermelha, que fitava-os com a fúria de um leão acuado. Quando o jovem guerreiro falou, suas palavras carregavam o fogo de uma alma pronta para desafiar o mundo. Não podemos deixar que o medo nos cegue mais. O que Jack fez foi mais que um ato impensado. Foi a coragem que nossa tribo precisa para sobreviver aos tempos difíceis. Sua voz ecoava segura, invocando padrões antigos e ao mesmo tempo novos. Uma ponte entre gerações. Canoa Vermelha se irou. Seu corpo parecia enrijecido, uma estátua feita de raiva e vaidade ferida. Pacto de paz? Entre nós e um estranho que pisa em nossas terras como um invasor? Ele desrespeita tudo o que somos, rugiu, varrendo a roda de rostos com um olhar abrasador. Fora daqui, Jack, ou nós o expulsaremos, junto com Nayeli. Sua sentença cortava como aço frio e abria um abismo entre quem defendia a tradição e quem lutava pela esperança. Nayeli, ainda frágil, empenhou-se em ficar de pé, apoiando-se nos outros, e sua voz soou firme, apesar da dor que a consumia. Nossa união não é fraqueza. Ela é a semente que pode florescer em sol e chuva. Se nos separarmos agora, perderemos mais que um homem ou uma mulher. Perderemos a chance de renascer. Cada palavra sua era uma flecha lançada contra o muro da intolerância. Ela olhou para Onyx e Jack, os rostos que, assim como o dela, carregavam uma promessa delicada. Confusão se fez ainda maior. Palavras se cruzavam como flechas no ar, e o equilíbrio da tribo agonizava, transitando entre ira e aceitação. O silêncio se tornava impossível, abafado pelos gritos contidos. Mas havia um fio tênue entre eles, a vontade de que algo mudasse, apesar dos receios ancestrais. A escuridão tomou conta da fronteira, trazendo consigo um manto de silêncio pesado. As estrelas mal brilhavam por entre nuvens incertas, e o vento carregava as histórias antigas, mas também as incertezas do futuro. No sussurrar das sombras, passos furtivos cortavam a noite. Sem aviso, o estardalhaço irrompeu do lado de fora da aldeia. Um rugido brutal que ecoava pela terra seca. O som de botas batendo contra pedras, metal entrechocando-se e vociferar ameaçador, como um vendaval que não se pode deter. Uma força inimiga se aproximava, pronta para quebrar a frágil paz que custara tanto a ser forjada. O choque veio rápido, um ataque silencioso, mas avassalador, destruindo as barreiras da esperança que ainda resistiam naquela noite tensa. Os guerreiros da tribo se lançaram contra a sombra inimiga, às vezes surpreendidos, outras vezes combatendo com a fúria do desespero. Jack, Nayeli e Onyx se entreolharam, não mais como estranhos, mas como aliados numa batalha que dizia mais do que armas podiam mostrar. "Protejam Nayeli", berrou Onyx, enquanto corria para interceptar um inimigo que avançava com lâmina erguida. Jack tomou sua posição ao lado dele, suas mãos firmes na arma, o coração pulsando com a mescla de medo e determinação.
Nada podia lhes garantir a vitória, mas a vontade de sobrevivência dolia mais que qualquer faca. Nayeli resistia, apesar das feridas que hesitavam em sanar. Seu olhar era uma promessa de resiliência. Cada respiração, grito silencioso de força antiga. A guerra atravessava aquela noite, e em meio ao caos, a chama da união começava a queimar, mostrando que até as mais duras pedras podiam se moldar pela persistência. Enquanto o sol ameaçava rasgar o céu como os primeiros raios, o inimigo recuou, suprimido pela resistência inesperada. O silêncio retornou, pesado, mas carregado da certeza de que algo havia mudado para sempre. Porém, nem todos celebravam. Canoa Vermelha permaneceu imóvel, a ira como uma serpente enrolada em seu peito. Seu rosto era um mapa de vaidade ferida e rejeição, uma barreira quase impenetrável à mudança. A sinceridade do vínculo crescente entre Jack. Nayeli e Onyx ainda não o havia alcançado, ou recusava-se a aceitar. Mas então, uma figura se aproximou do fogo central da tribo. Um ancião, curvado pelos anos, porém com a voz firme e olhos brilhantes. Sua presença rompia o silêncio com uma autoridade que derrubava as muralhas do ódio. Homem do deserto, cuja água salvou a vida, escute. Sua voz arqueava como um trovão distante. Esse gesto, aparentemente simples, é um desafio antigo. Um confronto entre o medo que encarcera e a coragem que liberta. Jack sentiu cada palavra vibrar como eco em sua alma cansada. As vidas na tribo, o futuro da terra árida, tudo pendia daquele instante. A batalha no campo era vencida, mas a verdadeira guerra, pela alma da tribo e pelo entendimento entre mundos, estava apenas começando. Os olhos da tribo, cansados de luta e incerteza, se voltaram para Jack, Nayeli e Onyx, símbolos vivos de uma mudança que o deserto lentamente vinha cobrando. No silêncio que sucedeu o discurso do ancião, a fronteira pareceu segurar o fôlego, enquanto as primeiras sombras da aurora prometiam uma manhã que traria novos desafios. Mas, naquela escuridão entre o fim e o começo, uma ameaça se erguia silenciosa. Na calada da noite, escondida entre as árvores retorcidas, um ataque final se aproximava, ameaçando extinguir qualquer esperança antes que o sol pudesse nascer. O silêncio que caiu após o crepitar das chamas não durou muito. Com o primeiro clarear do dia, o horizonte estremeceu com o estampido dos cascos e o ruído sombrio dos invasores, que irromperam na fronteira. Sem hesitar, Jack ergueu a cabeça, sentindo o peso familiar da batalha se aproximar. Seu olhar encontrou Nayeli, que apesar das feridas pulsantes, erguia-se com firmeza. Sua presença, uma chama silenciosa de resistência. Onyx correu a seu lado, os olhos estreitos de determinação, urdindo estratégias com a voz firme no meio da confusão crescente. Eles são muitos, mas nossa terra é nossa fortaleza. Lutaremos como um só, Jack. As palavras tiveram o poder de unir. Não só aqueles que partilhavam sangue, mas também aqueles cujas diferenças eram até então muros intransponíveis. A terra pareceu estalar sob o peso da invasão. A poeira ergueu-se em cortinas espessas que encobriam a fúria da luta. Lâminas cortavam o ar como serpentes e balas riscavam o céu, mas ali no meio da tempestade, a coragem firmava-se como rochedo. Jack,
com mãos calejadas e coração batendo feroz, enfrentou o líder dos invasores. Cada movimento seu era medir a linha tênue entre a vida e a morte, entre o passado solitário e a esperança que se formava. Seu destino entrelaçava-se ao de Nayeli, cuja força silenciosa resistia às dores, um símbolo vivo da união que começava a brotar. Ao seu lado, Onyx cruzava golpes com destreza que surpreendia até mesmo os veteranos da tribo. Em cada defesa, em cada ataque, havia algo que transcendia a simples luta, um pacto sutil e profundo entre os mundos que ali se tocavam pela primeira vez. Quando o sol começou a erguer seu primeiro triz no céu, os invasores recuaram, derrotados e abalados por uma resistência inesperada. O silêncio pós-batalha não era de alívio total, mas a promessa clara de que uma nova era nascia naquela terra seca, na clareira onde os corpos repousavam, e os ventos levavam seus sussurros. Um ancião ergueu-se, seus olhos carregados do peso da história. Sua voz cortou o ar mumificado pelo cansaço e pela poeira. Homem que ofereceu água, teu gesto não foi mera compaixão. Foi um desafio antigo, uma prova ante o espaço onde o medo e a tradição se enfrentam. Jack ouviu como se aquelas palavras fossem o trovão que rasgasse seus próprios fantasmas. Nada do que veio havia sido em vão. O velho continuou. Este é o ponto onde o passado e o futuro se entrelaçam. A verdadeira batalha está para além das armas. Reside no coração de quem decide mudar. Canoa Vermelha, cuja fúria agora misturava-se a espinhos de respeito forçado, evitava o olhar do ancião, e por um instante seu reino de vaidade tremia ante o peso daquela verdade. Diante da tribo, Jack, Nayeli e Onyx foram vistos não mais como invasores ou estranhos, mas como vetores daquela mudança inevitável e necessária. O respeito que florescia entre eles era a semente para um futuro que poucos ousavam sonhar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma cerimônia simples, porém solene. A tribo, reunida sob o mesmo céu árido que outrora testemunhara divisões, selou a paz com gestos que iam além de palavras. Canoa Vermelha, mesmo relutante, aceitou o novo pacto. A aliança entre aqueles mundos distintos, forjada na água oferecida e tradição respeitada. Jack e Nayeli se tornaram símbolos da união. Seus passos, antes hesitantes, agora marcavam um caminho certo para uma comunidade que aprendia a coexistir. Onyx, jovem guerreiro e voz da mudança, foi abraçado como exemplo de coragem e visão. Quando a noite finalmente desceu sobre o deserto, as estrelas reluziam mais intensas. A fronteira, diversa e cansada, dormia sabendo que a paz conquistada não era fragilidade, mas a força silente que o tempo não poderia apagar. E assim, no coração da aridez, sob o manto infinito do céu, dois mundos, antes divididos por medo e ordem, encontraram uma ponte feita de compaixão, coragem e respeito. Um legado que ecoaria muito além daquele dia, na memória da terra e dos homens que nela ousaram mudar.